Ok. Mas alguém tem alguma ideia do que seria algoritmo? Se não tiver, não tem problema também. Deixa eu só. Mas, basicamente, algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo. Então, algoritmo é uma sequência de passos com o fim de atingir um objetivo. E a gente vai observar isso aqui, né? Então, você já sabe o conceito, né? Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo. Depois que cai no teste, não chore. Então, aí nós temos... Primeira coisa, qual a finalidade de um computador? Qual a finalidade do computador? O computador não foi criado para a gente olhar o Facebook, ou o Instagram, ou o WhatsApp. O computador não foi criado para esse fim. Mas qual é a finalidade dele? A finalidade de um computador é receber dados, manipular dados e armazenar dados. Essa é a finalidade dele, né? Receber dados, manipular esses dados e guardar esses dados, né? Armazenar esses dados. Então, a principal finalidade de um computador é realizar a tarefa de processamento de dados. Isso é, receber dados por um dispositivo de entrada, realizar operações com esses dados e gerar uma resposta que será expressa em um dispositivo de saída. Vocês sabem o que seria um dispositivo de entrada no computador? Sei. O que é? Um mouse, um teclado, O que mais? um microfone, um webcam. A webcam é de saída, né? De É dentro saída? da saída, né? Não, entrada de vídeo, né? Sim, Entrada e sim. saída. Uhum. É. Nós temos também pendrive, né? Dispositivo de entrada, né? Isso. Então, dispositivo de entrada é isso aí que Daniel falou. Né? Então, por exemplo, quando alguém escreveu, olha, se você não falar, eu não consigo ver. Né? Por exemplo, vou abrir aqui um arquivo. Aqui está branco, né? Como é que eu vou colocar dados nessa tela? Como é que eu posso colocar informações nessa tela? Se eu não tiver um teclado, eu não vou conseguir colocar nada aí. Então, eu preciso de um teclado para escrever, entrar dados, entrar informações. Apesar de que a gente está vendo aqui uma letra GGG, mas só que o computador ele não lê dessa forma. O computador ele só lê 0 e 1. 0 e 1. Então, quando eu digito aqui a letra G, eu digitei G, né? Mas para o computador recebeu informações, processou as informações e mostrou para mim, né? Mostrou aí a informação que eu coloquei. Então, o monitor acaba sendo um dispositivo de saída de dados. Uma impressora também é uma saída de dados, né? Então, seria esse exemplo, né? Então, o computador ele recebe dados, realiza operações e gera uma resposta que expressa em um dispositivo de saída. Seguindo, linguagem de programação. Quando queremos criar ou desenvolver um software, um sistema, para realizar determinado tipo de processamento de dados, devemos escrever um programa. Então, se eu quero criar um sistema para realizar determinado processamento de dados, eu tenho que escrever um programa. Por exemplo, uma coisa simples aqui. Calculadora.
Calculadora é um programa, um sistema. Então, eu quero criar um programa que eu possa escrever 5 mais 5 e ele vai me dar o resultado de 10. Eu quero um programa que eu consiga calcular números. E aí eu tenho que criar esse programa, né? Tenho que fazer isso. Então, quando eu quero desenvolver um sistema para realizar um tipo de processamento de dados, eu escrevo um programa. No entanto, para que o computador compreenda e execute esse programa, devemos escrevê-lo usando uma linguagem que tanto o computador quanto o programador entendem. O computador entende somente o quê? O computador só entende 0 e 1. 0 e 1. Então, hoje já facilita muito porque existe linguagem de programações porque eu não conseguiria escrever, ou ninguém praticamente não conseguiria escrever um código, um programa, só com 0 e 1. Então, imagine você escrever aquele site lá, só com 0 e 1. Imagine você escrever esse script aqui de JavaScript, usando só 0 e 1. Seria bem complicado, né? Mas é o que o computador entende, né? Mas o que acaba acontecendo é que as linguagens de programações, ele meio que traduz aquilo que a gente está escrevendo para o computador, ele traduz e leva isso para uma linguagem de programação, né? Deixa eu ver aqui. Até aqui alguma pergunta? Não. Ok. Quais são as etapas para desenvolver um programa? Eu preciso primeiro analisar, ou seja, eu tenho que estudar qual é o problema. O que é que eu estou querendo fazer? Eu tenho que analisar o enunciado, estudar o enunciado do problema para definir os dados de entrada, o processamento e os dados de saída. Então, depois que eu já analisei, eu tenho que agora escrever um algoritmo para isso. Né? Eu analisei, eu sei o que é, mais ou menos. Então, eu preciso escrever um algoritmo. Como é que eu escrevo esse algoritmo? Então, existem algumas ferramentas, existem alguns meios de escrever um algoritmo. A gente vai já ver isso aí. E depois eu tenho que codificar. Peguei o algoritmo e codifiquei. O que seria um algoritmo? O que é um algoritmo? Vocês lembram o que é um algoritmo? É como se fosse uma série de etapas que visam um objetivo. Mais ou menos isso aí. Uma sequência de passos que visa atingir um objetivo. Uma sequência de passos. Existem algumas. Um exemplo. Deixa eu ver aqui. Matheus ou Lucas? Matheus. Pega Matheus. Matheus, você vai vai fazer um algoritmo para mim. O problema o que é um algoritmo, Matheus? Sabe o que é um algoritmo? Uma sequência de passos que visam um objetivo. Isso, ok. Então, nós temos um problema aqui. O problema é a luz do meu quarto queimou. E agora você vai ter que escrever um algoritmo para resolver esse problema. O que é que você vai fazer? Diga aí. Um algoritmo escrito para consertar a luz. Sim. O que é um algoritmo? Uma sequência de passos que visam um Uma objetivo. sequência de passos. Então, o problema aqui é que a minha lâmpada queimou. Você vai ter que resolver esse problema. Me diga aí. Como é que você vai fazer?
Vixe. No caso, seria tipo trocar a lâmpada ou escrever como eu faria isso? Sim. O que é um algoritmo? Uma sequência de passos que visam. Sequência de o que é uma sequência de passos? Ah, entendi. Então seria, no caso, comprar a lâmpada, trocar a lâmpada, Não. testá-la, coisa assim. Me diga os passos. A lâmpada queimou. Certo. É, comprar a lâmpada, uma Certo. nova. Comprar a lâmpada. Ok. Retirar a lâmpada antiga, colocar a Certo. nova Certo. e testar. Uhum. Ok, mas você consegue tirar a lâmpada antiga com as mãos? Não precisa de nada. Ah, Você alcança já lá na lâmpada precisaria de direto. uma escada. Isso. Então, retirar a lâmpada antiga usando a escada, Não. Primeiro você vai fazer o quê? É uma colocar sequência a de escada. passos. É Sim. verdade. Colocar a escada Onde? abaixo da lâmpada, Certo. retirar a lâmpada antiga, Não, errado. por Coloquei a escada debaixo da lâmpada. Agora, subir a escada. subi a escada. Ah, entendi. Então, tem que visar até os mínimos detalhes. Sim, com certeza. Ah, Continue. então, colocar a escada, subir a escada, Colocar. retirar. Primeira coisa que você tem que fazer, primeiro de tudo, é certificar que a lâmpada realmente está queimada. Então, testar a lâmpada Você vai antiga. no interruptor, né? Liga e desliga para ver se a lâmpada está queimada. Sim. Aí, certificar-se de que a lâmpada está queimada. Uhum, ok. Segundo passo. Colocar a escada abaixo da lâmpada. Não. O segundo passo é você pegar uma escada. Ok, pegar a escada, colocar a Sim. escada abaixo da lâmpada, Terceiro passo, colocar certo. subir a escada, Certo. Quarto passo. retirar a lâmpada antiga, Certo. colocar a lâmpada nova, Ok. descer a escada Uhum. e acender o interruptor. Testar lá o tempo. Então, certo. Uhum. Ok. Faltou só um ponto, né? Aí, mas basicamente é isso. Mas faltou um ponto ainda, né? Porque você falou pegar, testar, verificar se a lâmpada está queimada, depois pegar a escada, colocar a escada debaixo da lâmpada queimada, subir a escada, tirar a lâmpada. Mas aí tem uma questão. Você já tinha a lâmpada nova? Ah, então tem que comprar. Exato, tem que ir atrás dela para comprar a lâmpada nova. Né? Ok. E só a ideia de ir atrás para comprar a lâmpada nova segue vários passos aí, Sim, como sair de casa, ver o mercado que você vai comprar a lâmpada, ir nesse mercado, verificar o preço, com, escolher a lâmpada, passar no caixa, depois voltar para casa. Então, tem todos esses passos. Né? Entendeu como é o que seria a sequência de passos para um determinado objetivo? Entendeu? sim, sim. Uhum. Pronto, deixa eu ver. Rosemary, outra pessoa. Rosemary, não, deixa eu ver, Lucas. Oi. Lucas agora tem outra tarefa agora. Ele está com um problema aqui, Lucas, para você resolver. Deixa eu ver aqui. Daniel, ele estava com fome e você precisa fazer um hambúrguer para ele. Como é que você vai fazer?
Tiro as coisas da geladeira. Como é? Tiro algumas coisas da geladeira. Que Ligo coisa? o gás. Os Não, que alimentos. coisa? Ingredientes. Quais alimentos? Carne. Alface. Que Tomate. mais? Tiro pão. Da geladeira. Não, do armário. Sim. Mas vamos organizar aí, tá muito bagunçado ainda. Certo. Vamos lá, em passos, em etapas. Entro na cozinha. Uhum, Abro o armário da cozinha. Tiro pão. uhum, Coloco. Não, peraí. Entro na cozinha. Abro o armário. Tiro um prato. certo. Fecho o armário. Uhum, Abro o armário novamente. Pego o pão. certo. Coloco o pão sobre o prato. Fecho Uhum, o armário novamente. Vou para a certo. geladeira. Abro a geladeira. Tiro tomate, alface, carne. Fecho a geladeira novamente. Uhum, Coloco as coisas que eu peguei sobre a mesa. Ligo o gás. Ligo o fogão. uhum. Coloco as coisas numa panela. Que coisa? Tudo, o pão, Não, a a carne, carne. A sim. carne numa panela. Espero fritar, tá? Enquanto isso, eu corto o alface e o tomate. Depois disso, eu coloco no pão que estava no prato. Uhum, Desligo o fogo, tiro a carne, coloco em cima do pão, junto com a salada. em É, cima do pão, aham, não é dentro, não? dentro. É, Nossa, exato. sim. Fecho e entrego para Daniel. Hum. Tá E certo? Daniel, sim. E Daniel vai fazer o quê? Como é? Hein, Daniel? Eu vou ficar. Tá esperando ele terminar, né? Pra ele trazer e eu Então, ele comer. entregou, ele entregou a você. E aí, você vai fazer o quê? Vou. Já tô sentado lá, eu vou comer. Sim, você não vai pegar, não, é? É, mas ele não colocou ali na Não, mesa. ele disse que Não entrega a dá você. fome. Ele entregou a você, É, eu tenho que pegar ou usar uma faca, alguma coisa, né? sim. Que tá lá na mesa. Pegar o garfo, pegar a faca, se eu for cortar em algum Uhum. pedaço, e, e Se for levar na usar, boca, e se for cada usar parte. maionese, ketchup, É, isso aí é a gosto, né? uhum, tá certo, tá certo. Então, vocês entenderam o que seria algoritmo? Sim. Uma sequência de passos para um determinado objetivo. Alguém tem alguma pergunta? Não. Ninguém? Não. É, então, deixa eu fazer o que eu tinha colocado Rosemary, né? Mas tem um ponto aqui para Rosemary. Rosemary, como é que um problema é para você chegar lá na IC? Você tem que ir para o trabalho, né? De manhã cedo. Sim. E aí, como é que você faz? Me acordo. Uhum. Mulher tem muita coisa para fazer. Eu pulo. É, pula, pula como? Sim, Se pula for essas dizer o que é que eu etapas. faço antes de chegar lá, Sim, sim. mulher tem Não, muita mas coisa para fazer. resumindo assim algumas coisas. Pronto, me acordo,
Aí me arrumo, né? Tomo banho, me arrumo, Não, você tem que levantar da cama. pego minhas coisas. Hã? Tem que levantar da cama primeiro. Vamos lá. Me acordo, abro meus olhos, tiro o lençol, Sim. me sento na cama, Uhum. oro, Sim. levanto, vou andando até o banheiro, tomo banho, saio do banheiro, vou pro quarto, me arrumo, Sim. visto a roupa, saio Sim. do quarto, vou fazer o café. Tomo café, pego minhas coisas, minhas bolsas, minhas coisas, saio, abro a porta da casa, depois fecho, abro, saio, vou andando até o portão, abro o portão, depois fecho. Vou andando até a parada de ônibus, quando eu vou de ônibus. Sim. Aguardo o ônibus. Quando o ônibus chega, pego o ônibus. O ônibus vai andando até a IC. Pronto. Então. Sim, faltou dizer que eu subia no ônibus, né? Depois Exato. você descia. Aham. E o ônibus vai-se embora. Aí tem os detalhes de dentro do ônibus também. Aham. Não, mas é só resumir. Pronto. Uhum. Aí passo na catraca e entro. Isso. Pronto. E aí o ônibus vai-se embora. Então, perceba Aí, que o algoritmo é uma sequência de passos, né? Então, existem algumas formas da gente fazer um algoritmo, né? Existe pelo menos três formas que a gente pode fazer um algoritmo. Deixa eu só mostrar aqui a você. Por exemplo, a gente está com um problema aqui. Deixa eu até colocar aqui. O nosso problema aqui é analisar as notas de 2 bimestres e verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, temos esse problema aqui. Analisar as notas de 2 bimestres e verificar se o aluno foi aprovado para uma média maior ou igual a 7. Aprovado ou reprovado para uma média maior ou igual a 7. Então, a primeira etapa aqui, eu não vou escrever, eu já tenho escrito, só copiar e colar. Primeira etapa é obter a nota do primeiro bimestre. Então, preciso saber quanto é que ele tirou do primeiro bimestre. Não é verdade? O que eu preciso? A segunda etapa. São duas notas, né? As notas de 2 bimestres. Então, poderia colocar a média do primeiro bimestre, né? Mas a nota do primeiro bimestre, depois obter a nota do segundo bimestre. Então, aqui, lembra que aqui são dados de entrada, né? Obter a nota do primeiro bimestre. Primeira entrada e a segunda entrada. Depois, o que eu vou fazer? Agora eu vou processar essas informações. Eu tenho duas notas. Eu preciso processar as informações. Como é que eu vou processar? Realizar o cálculo da média para cada aluno, maior ou igual a 7 para aprovação. Então, e aí nós temos a quarta etapa, informar se o aluno foi aprovado ou não. Então, se a média for maior que 7, foi aprovado. Se for menor que 7, foi reprovado. E aí, nós temos informar a média obtida para o aluno. Essa é a forma de fazer um algoritmo só escrevendo, né? Escrevendo as etapas. Como a gente acabou de fazer, né? A gente foi falando as etapas do que a gente faz. Outra coisa que eu poderia fazer, eu poderia usar o pseudocódigo. Não é um código de programação, mas não seria escrito dessa forma, mas seria em forma de código, né? Seria mais ou menos assim, como a gente poderia fazer. Antes disso, deixa eu só separar aqui. Então, eu poderia fazer dessa forma. Eita, acho que ficou bagunçado aqui. Já entendeu? Se é JavaScript.
Só colocar texto normal aqui. E eu coloco o pseudocódigo aqui. Então, aqui só para separar o início e o fim. Início e fim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a nota 1. Eu coloquei de 3 notas. Deixa eu colocar de 2 notas só. E aqui maior que 7, não é maior que 7. Então, aqui nós temos ler a nota 1. Lembra? Depois ler a nota 2. E aqui é uma variável. A média vai ser o quê? A nota 1 somada com a nota 2, dividido por 2. Se são 2 notas, então são divididos por 2. Se fosse 3 notas, era dividido por 3. Então, se ele tirou um 8 e um 7. A primeira nota foi um 8, a segunda foi um 7. 8 mais 7 dá 15. 15 dividido para 2, 7,5. Né? Então, a média dele, vou fazer a verificação. Se a média for maior ou igual a 7, então mostra que o aluno foi aprovado. Se não for maior ou igual a 7, né? Se não, mostra que foi aprovado. E aí termina. Então, existe essa forma de fazer um algoritmo. Né? Eu falando, escrevendo os passos, as etapas, ou escrevendo um pseudocódigo, ou, ainda mais, existe uma outra parte que é fluxograma, que a gente pode pegar aqui, deixa eu ver um exemplo. Aqui. Fluxograma para mostrar a média aritmética. O que a gente acabou de fazer, né? O fluxograma começa com isso aqui, a gente vai já voltar para explicar cada um desses pontos, mas o fluxograma é o início. Aqui eu pego as 2 notas. O M vai ser minha variável. O M vai receber a soma de número 1 mais número 2 dividido por 2. Aí vai ver, se M for maior ou igual a 7, se for maior ou igual a 7, se for sim, é maior ou igual a 7, então aprovado. Se não, se a média dele for 6, então aqui é reprovado. E aí termina. Então aqui o fluxograma. Nessa parte aqui, nessas aulas de algoritmo, a gente vai focar em fluxograma. A gente não vai focar em pseudocódigo ou em etapas, nas etapas normais, né? A gente vai aprender fluxograma. Isso aqui. Então, como é que eu posso somar 3 números? Então, primeiro passo, receber os 3 números. Segundo passo, somar os 3 números. Terceiro passo, mostrar o resultado dos 3 números. Então, essa é a forma que esse aqui seria o fluxograma para receber, para somar 3 números. Receber os números, somar eles e mostrar o resultado dos números. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Vamos seguir. Quais são os métodos para construir um algoritmo? Compreender completamente o problema para ser resolvido. Então, antes de eu resolver qualquer problema, antes de eu começar a escrever qualquer algoritmo, eu preciso saber, entender completamente qual é o problema. Isso não funciona apenas em programação, isso funciona na vida também. Antes de eu procurar resolver um problema, eu preciso entender completamente qual é o problema, entendeu? Então, antes de eu começar a escrever um algoritmo, eu preciso compreender qual é o problema. O que é que eu tenho que fazer? Então, quando eu começo a saber o problema, quando eu começo a entender o problema,
e vou ter noção de quais passos eu vou tomar para resolver esse problema. Então, o algoritmo funciona dessa forma. Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer para, a partir daí, executar os passos. Entendeu? Depois, eu tenho que definir os dados de entrada, ou seja, quais são os dados que eu vou ter que receber, né? Por exemplo, se meu problema é somar dois números, eu tenho que receber esses dois números. Se você chega para mim e diz, ele aqui eu quero que você faça uma soma para mim. Está certo, posso fazer. E se você ficar calado, não tem como eu fazer essa soma. Porque você não me disse os números que é para fazer a soma. Então, eu preciso receber. Se for um problema que eu tenho que receber informação, que eu tenho que receber dados, então eu preciso receber esses dados para poder processar esses dados. Depois, definir o processamento, ou seja, quais cálculos eu devo executar, né? Quais cálculos eu devo realizar aqui. O processamento é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída. Então, quando você chega para mim e diz, Eliakim, quero que você some dois números para mim. Certo. Aí você me diz os dois números e você agora espera o resultado desses números, né? Então, aqui, eu transformei dados de entrada em dados de saída. Você me deu dois números e eu vou dar para você somente um número, que é o resultado da soma daqueles dois números que você mandou. Então, dados de saída. Eu recebo a informação, processo e retorno o resultado. Depois nós temos definir os dados de saída, ou seja, quais dados serão gerados depois de processamento. E aí nós vimos na parte de fluxograma, nós vimos alguns símbolos lá, né? Nós vimos aqui esses símbolos. E cada símbolo desse, ele tem um significado. Esse símbolo aqui, ele é o significado de iniciar um processo. Vou começar um processamento. Vou iniciar um ciclo, um fluxo. Então, eu começo com esse símbolo aqui. A seta, ele indica qual é o sentido do fluxo. Para onde é que o fluxo está indo? Então, aqui nós temos essa seta que ela vai indicando. O fluxo começa aqui, depois vem para cá, desce para cá. Aqui tem uma tomada de decisão, pode ir para cá ou para cá, entendeu? Aqui a seta, ela indica o sentido do fluxo. Depois nós temos esse retângulo, que ele indica o cálculo. Qual cálculo vai acontecer? Está vendo aqui o retângulo? Aqui está calculando. N1 dividido por N2. Então, está calculando aqui, está fazendo um cálculo, um processamento. Entendeu? Está processando dados, processando informações. E aqui é o processamento, é o cálculo. Esse retângulo aqui, meio estranho, não sei que... aqui ele representa os dados. Perceba que, deixa eu ver onde é que tem ele. Está aqui em cima. Representa os dados que eu vou receber. Quais dados eu estou recebendo, né? Aqui representa a entrada de dados. Entrada de dados. Começou, eu recebi dois números. Entrou dois números para eu fazer alguma coisa. Depois nós temos esse quadrado. Aqui dá para ver melhor. Aqui é só para imprimir uma informação. Ele só imprime uma informação, né? Representa a saída de dados. Aqui é um pouco parecido com recibo, né? Aqui a ideia de estar mostrando qual foi o resultado, qual foi o resultado do processamento daqueles dados que você recebeu. Então, aqui é mostrando o resultado final, né? O resultado final do processamento. E, por último, nós temos agora me esqueci o nome desse aqui,
Mas aqui é uma tomada de decisão. Indica que você deve tomar uma decisão apontando a possibilidade de desvio. Então, aqui é uma tomada de decisão. Ou eu posso ir para cá, ou eu posso ir para cá, dependendo da tomada de decisão aqui. Ou eu posso seguir para não, ou eu posso seguir para sim. Então, sempre vai ter alguma tomada de decisão aqui. Ou eu posso seguir para não, ou eu posso seguir para sim. Na verdade, essa seta não deveria estar aqui embaixo, mas essa seta deveria estar daqui apontando para cá. Assim, apontando para cá, e essa aqui apontando para cá. Aqui estaria errada essa seta. Alguma pergunta em relação aqui? Não. Ninguém? Gabriel é o porta-voz? Tudo ok. Então, vamos seguir aqui. Aqui nós temos um fluxograma para mostrar a divisão de dois números. Então, vamos aqui em partes, né? Não dava para usar aqui um PowerPoint, que eu iria mostrar passo a passo, mas vou tentar seguir com o mouse aqui, espero que dê para vocês verem bem aí. Então, vou começar por aqui, né? Lembra, qual é o problema? Qual é o problema que a gente tem? O problema é dividir dois números. Eu tenho que dividir dois números. Então, eu começo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é receber os dois números. Eu preciso receber o primeiro número e preciso receber o segundo número. E aí eu desço para cá. E aqui lembra? Tomada de decisão. Tomada de decisão. Qual é a decisão? Eu preciso saber se o segundo número que eu recebi, se esse número é igual a zero. Porque se o número 2 ele for igual a zero, não tem como eu dividir o número 1. Por exemplo, quanto é 10 dividido para zero? Não tem como. Então, se o número 2 ele for igual a zero, se ele for igual a zero, se for sim, então eu tenho que retornar aqui dizendo que é impossível dividir. Não tem como dividir. Mas se o número 2 ele não for igual a zero, se for qualquer número maior que zero, aí sim, eu posso seguir aqui para o processamento. O processamento é o quê? D vai receber número 1 dividido por número 2. E aí vai mostrar aqui o resultado. Qual foi o resultado dessa divisão? Então, eu só vou conseguir dividir se o número 2 for maior do que zero. Se for igual a zero, não dá certo. Entendeu? Entendeu? Conseguiu entender o fluxo aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não. Pode perguntar, para depois não dizer que não entendeu ou alguma coisa do tipo. Seguir para o segundo. Oi? Alô? Vou seguir aqui para o segundo exemplo. O segundo exemplo, nós temos um outro problema. Qual é o problema? Mostrar a soma de três números. Então, vou começar. O fluxo segue para cá. Aqui, lembra? Receber os números. Eu preciso receber os números. Então, vou receber... São três números. Recebi o número 1, número 2 e número 3. Recebi esses três números. Depois que esses números que eu recebi, agora eu vou processar esses números. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar eles três, né? Então, eu vou colocar aqui N1 mais N2 mais N3. O resultado dessa soma vai ficar dentro de R, que é um resultado. N1, N2 e N3. E aqui vai imprimir o resultado. O resultado de N1, N2 e N3. Vai sair aqui. Esse é o fluxograma de somar três números. Nós temos ainda um outro fluxograma ainda
com o seguinte problema, que a gente até viu, né? Que é a média aritmética aqui, dois números. Então, vou começar aqui, vou pegar as duas notas, a nota 1 e a nota 2. O M vai ser minha média. A média é o quê? A média é a soma das duas notas dividido por 2. A soma das duas notas dividido por 2. E aí, se a média for maior ou igual a 7, se for maior ou igual a 7, é sim, é maior. Então, é aprovado. Agora, se não for maior, quer dizer que é menor. Então, é aprovado. Então, aqui é o fluxograma para mostrar a média aritmética sendo maior ou igual a 7. Esse aqui eu fiz, esse fluxograma, eu fiz faz um tempo, acho que foi em 2012, mais ou menos. Aqui a pergunta é como é que eu posso ser salvo? Então, primeira coisa, já começo com a decisão aqui. Pergunta, eu sou um pecador? Se sim, se eu sou um pecador, eu vou seguir para cá o fluxo. Mas se eu não me considero um pecador, eu vou ficar aqui nesse loop aqui, eu não vou nunca sair daqui. Porque se eu não me considero um pecador, não tem como eu avançar, porque eu acho que eu não preciso de Jesus, né? Eu não preciso de salvação, porque eu não sou pecador. Então aqui o loop aqui nunca sai, fica sempre aqui. Até eu reconhecer que eu sou pecador. Se eu sou pecador, então aqui nós temos um processamento, né? Eu estou perdido. E aí eu sigo para cá, para outra tomada de decisão. Existe alguma solução? Eu estou perdido. Existe alguma solução? Se sim, eu sigo para cá. Mas se não existe solução, se eu acho que não existe solução, eu vou voltar para o mesmo loop. Estou perdido. Se não tem solução, eu estou perdido. Estou perdido. Não tem solução. Estou perdido. Mas se eu passo a observar que existe uma solução, eu vou começar a trabalhar em algumas soluções. A primeira solução é, será que é minhas obras? As minhas obras são uma solução? Se sim, eu sigo para cá, mas se não, se eu acho que minhas obras não é a solução, eu vou para outra etapa. Mas aqui, voltando para cá, né? Se eu acho que minhas obras é uma solução para minha salvação, então nós temos impresso aqui um resultado dizendo que as obras ela não tem valor para a salvação. E aí, se eu for continuar confiando nisso, se eu for continuar confiando nas obras, então eu vou para o inferno. Se eu continuo confiando em minhas obras, eu vou para o inferno. Mas é isso. Se eu acho que a religião ela é uma solução para a minha salvação, se eu acho que sim, eu sigo para cá, dizendo que não tem valor para a salvação, a religião. E aí, se eu continuo confiando nisso, eu sigo para o inferno. Mas se eu não confio, se eu não confio que a religião e as obras não tem valor para a salvação, então eu sigo aqui para a mesma questão. Eu já estou perdido. Antes eu pensava que não existia solução, comecei a pensar que as obras ou a religião poderia ser a solução, mas não é. Então, estou perdido. E aí seria outra tomada de decisão. Crer em Cristo? Se sim, então temos vida eterna. Se eu não creio em Cristo, então eu sigo para o inferno. Então, aqui é um algoritmo, um fluxograma sobre as etapas, né? Como entender o Evangelho. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente viu até aqui? Alguma dúvida? Não. Ninguém? Não, para mim tá tudo ok.
Uhum. Ok. Mas alguém tem alguma coisa para acrescentar ou não? Não. Uhum. Ok. Ok, ok. Ahn, então, eu vou passar uma atividade para vocês. Eu passo onde? No grupo mesmo, né? Pode ser. Uhum. E aí vocês vão fazer como fluxograma, certo? Certo. Ok. Bem simples. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acharam fácil? Sim. Sim. Pronto, vou passar aí para vocês a avaliação. Não é avaliação, é um teste, né? E aí vocês vão me entregar. Para agora? Não. Vou me entregar terça-feira. Falou o teste, eu pensei que já era aquele que você mandou Não. fazendo mesmo. Vou parar aqui a gravação. E aí,